boa tarde não, boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Comida de Pensar, abertura do módulo 3, o módulo 3 que a gente batizou, né, de ação e pensamento. A gente passou pelo primeiro módulo, que foi o módulo de abertura, né, que a gente falou sobre sociedade, né, comida e sociedade, muito com esse foco e essa ênfase nessas ciências sociológicas, né, da história, né, pegando emprestado alguns conceitos desses, né, também tentando trazer para esses contextos alguma coisa das nossas culturas, né, da sabedoria, né, e do ensino indígena e africano, né, afro-brasileiro especificamente, né, que infelizmente ainda tem pouco caldo, né, mas tem gente aqui que está fazendo, né, inclusive eu estou fazendo neste momento o curso neste momento não, na quarta-feira, o curso da Lourenço, um curso bem legal sobre, né, uma introdução, ó, a Camila também está fazendo, introdução às raízes afro-brasileiras na cozinha, né? A cozinha afro-brasileira. Super importante, né? A Lourenço já é uma pesquisadora que eu acompanho há um tempo, assim, em congressos principalmente e tal, mas agora ela oferece um curso, e fica bem evidente no curso dela, inclusive, gente, isso foi uma coisa que chama muita atenção, que muita gente busca nela, né, algum conteúdo bibliográfico, né? Eu mesmo já falei, Lourenço, me passa aí uma indicação bibliográfica. Ela falou, olha, não é por aí, entendeu? A gente está falando de saberes e de conceitos e de questões que foram passadas para a gente, né, por uma via oral, por uma via de registros, enfim, que estão registrados como cantos, estão registrados, né, como contos, como a gente falou. E de fato é isso. Então, por isso que a gente tem essa pequena dificuldade em acessar. Mas bem, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa abertura. Não sei porque que ele não está deixando todo amplo, está esquisito, mas a gente vai seguindo assim, tá? Dá para ler. Bem, então, hoje a gente abre a nossa aula, nosso módulo de ação e pensamento. Eu coloco essas duas coisas juntas, porque elas são interdependentes, tá? Não temos mais, não existe mais, a essa altura, né, dessa nossa conversa sobre comida, uma comida de pensar que não resulte ou não implique em uma ação. Então, gente, quando a gente assume esse desafio, gente, deixa eu só, desculpa ter interrompido a fala no meio, é porque eu estou com algum problema nesse compartilhamento de tela aqui, que eu vou recarregar aqui minha apresentação, porque ela não está também caminhando. Aí eu volto para o raciocínio inteiro para vocês não perderem, tá, gente? Da meada. Tá, só mais um segundinho, viu, pessoal? Se vocês quiserem comentando alguma coisa, não tem problema, podem comentar que a gente vai conversando, enquanto eu tento carregar esse trocinho aqui. Eu não sei o que houve. Está fora do ar. Eu acho que eu tenho ele baixado em PDF. Então vou ter que fazer uma gambiarrazinha, porque a minha nuvem não está carregando. Pronto. Vai ser no bom e velho PDF, que não vai me deixar na mão neste momento. E voltamos. Aqui, ação e pensamento. Pessoal, a essa altura da nossa conversa sobre uma comida de pensar, a gente tem a completo entendimento, claro entendimento, de que não existe um pensamento que não vá implicar, ou que não vai resultar, ou que não vai depender de uma ação. Então, a comida de pensar é também uma comida de agir sobre isso que a gente está pensando. E por isso que na aula de hoje, a gente abre esse módulo falando sobre
biodiversidade, ou sociobiodiversidade, na verdade, e biopertencimento. Esse termo biopertencimento eu tenho usado como parte da minha tese também. Não sei se sabem, eu tenho usado algumas coisas da tese aqui, porque foi, afinal, o locus da onde nasceu esse curso, Comida de Pensar, e é onde eu também uso para poder ficar, enfim, tentando testar, né, alguns conceitos e tentar compreender, né, a partir dessa conversa, dessa troca que a gente faz aqui. A ideia dessa ideia de sociobiodiversidade, que vocês já devem ter ouvido falar nisso, sociobiodiversidade é uma palavra que está no nosso vocabulário já, né, da questão, principalmente do meio ambiente, né, a questão também de saúde, a questão climática, né, que está ligada ao meio ambiente, e a questão de alimentação, ela também não fica fora desse entendimento sobre a sociobiodiversidade, que é o entendimento da nossa relação de seres humanos, a nossa sociabilização, não apenas mais com as outras pessoas, mas também com o mundo em que vivemos, mas especificamente com os biomas, né? Então é uma relação ecológica que a gente começa a ter, ecológico em vários sentidos. Então a gente está acostumado a entender a ecologia num sentido voltado muito à ecologia ambiental, e a gente vai aqui também escapar desse conceito e vai buscar os outros conceitos de ecologia que determinam, por exemplo, os modos, né, da gente interagir, né, uma ecologia, sei lá, do espaço de trabalho também existe. Então você tem vários tipos de ecologia, e aqui a gente vai trabalhar sobre essa ecologia, a qual eu estou batizando de biopertencimento. Então a gente vai fazer algumas ligações de termos que podem ser um tanto desafiadores para a gente compreender, mas eles são no limite simples para a gente poder conversar, e vocês, eu imagino que vão conseguir entender tranquilo, né, e estar devidamente provocadas aí, né, no final dessa nossa conversa. Então, na aula de hoje, a gente vai localizar essa sociobiodiversidade como um construto psicossocial para além dessas categorias biológicas e ambientais, nas quais estamos acostumados a discutir essa questão. O que significa isso? Significa que a gente vai passar... Ué? Ah, tá. O problema do PDF é que não carregou minhas imagenzinhas bonitinhas dos nossos biomas brasileiros que estavam nessa página da apresentação, e eu só estou percebendo isso agora porque eu não precisava recorrer a esse PDF, uma vez que eu tinha tudo na nuvem. Mas, enfim, a gente passa pela ecologia, né, que é o sistema que vai reger essa nossa relação, né, a relação que temos como sociedade dentro de um locus que é ambiental. Você tem os biomas, que são, na verdade, as identidades de cada região ou de cada conjunto de fauna e flora que temos em volta de nós. E temos o meio ambiente, né, que é que vai ser a disciplina na qual a gente vai partir para poder olhar para esse lugar que é o bioma. E a ideia de diversidade e de bioma é aquilo que a gente precisa começar a pensar nesse momento. Aqui eu tinha as imagens dos biomas brasileiros. Sabemos que os nossos biomas, né, são 5 biomas, né, 6 biomas que temos, né, o Pampa, vamos lembrar aqui, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. 6 biomas macro, né, que temos, porque, afinal de contas, nós temos os microbiomas, né? A gente tem região de serra, né? A gente tem região realmente de litoral, que vai ter, né, a zona da mata, mas também a gente vai ter um lugar aí que ele se mistura com a aridez da Caatinga, né, quando aí você dentro do sertão. Enfim, são vários os tipos de biomas que a gente pode pensar: região de floresta, região, né, de vale, né? Tudo isso pode ser considerado bioma, e se a gente for sair do Brasil também a gente vai encontrar vários outros tipos e possibilidades de bioma, tá? Então a ideia da ecologia que a gente vai trazer agora a partir de um conceito que vai muito mais ser direcionado ou pautado muito mais por essa nossa forma de enxergar o mundo ou de se fazer parte desse mundo. Quando a gente fala sobre sociobiodiversidade como pertencimento, a gente está pensando nisso aqui, ó, no entendimento do bioma,
e no entendimento da sociedade. E quando a gente fala em diversidade, normalmente, no contexto do bioma, a gente está falando dessa diversidade de biomas que temos. Mas não existe uma diversidade de bioma que não esteja pautada ou que não carregue consigo também questões que são da própria diversidade humana. Então, a gente tem que trazer para a pauta da ecologia, né, a ideia, ou da sociobiodiversidade, a ideia também da diversidade que a gente vai ter de raças, né, ou tribos que foram chamadas, né, por Mafezoli, que vai ser uma inspiração para essa aula que a gente vai usar, né, e também de raízes, de culturas, né, distintas. Então, essa diversidade precisa estar também sendo celebrada, sendo considerada e estudada para o nosso benefício nesse momento. Para a gente poder confrontar a questão da diversidade, a gente precisa passar primeiro por esse mito da miscigenação, que foi algo que a gente já comentou. Gilberto Freire traz essa questão da miscigenação de uma forma muito apropriada, digamos, para o momento, porque a gente precisa considerar, né, que ele foi vencido pelo tempo também, e ainda bem que o fora, né, porque Gilberto Freire, ele de certa forma, ele desvenda uma questão que é nacional, ou seja, o brasileiro ele é miscigenado. Por outro lado, ele contribui para essa naturalização da mestiçagem como prerrogativa, na verdade, do colonizador, entendeu? Não é a mestiçagem sendo discutida com todas as suas crises, né, e toda a sua diversidade, mas sim a miscigenação que é conveniente para o olhar do colonizador. Então, Gilberto Freire ele se confraterniza com o colonizador português à medida que, em vez de discutir e problematizar um pouco mais o conceito de mestiçagem, ele toma como um dado consolidado, consumado, inquestionável, que é decorrente de uma predisposição já dos colonizadores portugueses de se afastar, né, daquele conceito, ou seja, não participar da ideia, né, de formação brasileira, ou seja, para manter de fato essa separação que é racial. E ela vai penetrando como discurso na nossa sociedade, como sabemos, isso, né, já tem sido discutido já há muitos anos, né, na própria universidade. Então, se somos aqui de ciências humanas, principalmente, vocês provavelmente já ouviram falar, né, no mito da miscigenação e já tiveram confrontados esses argumentos, né, mais ou menos, né, dependendo do curso que vocês fizeram. Mas essa ideia da mestiçagem, uma ideia da miscigenação, né, é uma ideia que no imaginário popular ele vai ser muito consolidado, ele vai permanecer consolidado. E aí você tem todo esse movimento que começou muito recentemente, né, que é de decolonização, que vai tentar falar assim, opa, não é bem assim. O mito da miscigenação, ele foi responsável, na verdade, por um lado, por contribuir, né, para esse entendimento que a gente tem hoje de que não há racismo no Brasil. Então, essa é talvez o pior legado que essa miscigenação, essa ideia da mestiçagem trouxe para a gente. De que, opa, como nós somos um país mestiço, não temos esse racismo, como nos Estados Unidos, onde se misturaram muito pouco, e fica evidente o racismo entre pretos e brancos, entre, né, a guerra civil também constatou muito nessa essa separação que era muito radical. Você teve um movimento muito forte pelo voto, né, das comunidades negras, e no Brasil isso não ocorre. Não ocorre porque no silêncio ela vai falar muito mais sobre essa nossa miscigenação do que do alvoroço que vimos nos Estados Unidos. E o resultado está aqui, né? A gente vê em várias evidências como o Brasil se torna um país que é massacrante, como já previa Antonil, né, que foi um dos autores portugueses, né, um padre jesuíta, que observou que o Brasil é o inferno dos negros, o purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos. Ele coloca isso de uma forma que eu acho muito didática, né, para você entender, né, dentro daquela ignorância que você tinha,
entender que, de fato, o Brasil ele não é próprio para os negros. Ele não vai permitir que a população negra se evidencie, se desenvolva socialmente, culturalmente. Ele não vai permitir. Ele vai ser justamente esse inferno. Ele é o purgatório dos brancos, porque a ideia de branco ali naquele momento, né, é uma ideia de estrangeiro. Então, o branco ele vai se tornar um estrangeiro, é um camarada que está no purgatório justamente porque está esperando ser julgado, né? Ou seja, ele não está ainda salvo, apesar de comportar-se como tal, e ele está nesse limbo. E o paraíso dos mulatos é se referindo justamente a essa ideia de que essa cor mulata foi a vitoriosa em caracterizar a identidade brasileira. Isso aconteceu de uma forma muito forte também por conta da Igreja. A Igreja Católica, principalmente ali no século XVIII, ela vai estar subordinada a um plano moral, né? Um plano de o sustentáculo da moralização do país, né? E o enunciado sobre a mestiçagem ele vai assumir um patamar diferente daqueles discutidos anteriormente. Aqui ele serviria para purgar moralmente as raças consideradas atrasadas e pagãs. Então aí já se colocava dentro da ideia da mestiçagem a exclusão, principalmente de negros e de índios, indígenas, né? Ou seja, a população negra, a população indígena, que contribuía para a formação de uma cultura, de uma espiritualidade, inclusive, ela vai ser então expurgada sob esse prisma moral da Igreja Católica, que vai entender que aquilo ali é pagão, que aquilo ali é imoral, que aquilo ali é atrasado, ou seja, a ideia de progresso, você veja, não foi só, né, uma bandeira utilizada para mascarar, né, o golpe de 64, e que mais uma vez está sendo usada hoje, né, para mascarar uma outra tentativa de levante fascista, né, mas ele era utilizado também para manter esse controle moral. Por isso, inclusive, que é tão importante para o governo que hoje está no poder, no nível federal, e sempre foi importante para o governo, controlar essa agenda moral, né? E não se fala muito mais nela, mas Damares é essa que está hoje, um joystick do controle moral, e está fazendo o que quer, né? E colocando justamente esse poder religioso dentro dessa esfera do controle moral do Estado, né? Esse é o perigo. Isso é o que se chama, então, de progresso, já desde o século XVIII, dentro dessa perspectiva brasileira. E ela vem acompanhada justamente com o discurso da miscigenação. Pois bem, quando a gente fala em alteridade, a gente tem que invocar aí, primeiro, essa quebra, né, de paradigmas que eram sustentados justamente pelo mito da miscigenação e abrir para essa possibilidade de alteridade. E aí, gente, é onde o bicho pega, porque a alteridade é talvez o pior inimigo, né, do capital, né, do capitalismo. Então, a alteridade ela vai ser aquele sistema que vai te permitir evidenciar o outro, então abrir espaço para o outro, e por isso que hoje a gente tem discutido muito equidade, por exemplo, que é um gênero dentro da ideia, né, de alteridade, né, de se importar com o outro. Então você vai ter essas pautas sendo trazidas e por isso que elas estão agora muito ligadas à própria proposta de diversidade. Então quando a gente fala em diversidade, a gente também está falando em alteridade. E, por fim, a ideia da biodiversidade, ela encontra o seu pertencimento quando a gente formula uma ecologia da cultura. Mais do que a ecologia que a gente tem em vista, a gente precisa montar uma ecologia ou formular ou permitir que aconteça uma ecologia da cultura. E essa ecologia da cultura é onde vai buscar, onde nós vamos buscar essa harmonia, essa tentativa, né, muitas vezes utópica, né, de tentar harmonizar de uma forma com alteridade, né, obviamente, essa relação que a gente tem uns com os outros. Quando a gente fala de uma ecologia, que a gente está falando de um sistema, né, que ele vai se alimentando e ele vai circulando, né, e girando em torno aqui especificamente da cultura. Vou explicar para vocês um pouco melhor à medida que a gente for avançando.
Uma falinha para poder nos inspirar nesse momento. Achille Mbembe, né, que é um filósofo, se eu não me engano, nigeriano, ele vai falar essa fala que eu acho sensacional, né, sobre a proclamação da diferença, que justifica, ou então nos ajuda a compreender um pouco. Camaronês, obrigado, Camila. Camila sempre à frente aí, né, é minha lousa, né, que vai dando as dicas, pistas e me ajudando a fazer a checagem de fatos também. Achille Mbembe, o camaronês, a proclamação da diferença é apenas um momento de um projeto mais vasto, de um mundo que virá, de um mundo antes de nós, no qual o destino é universal, um mundo livre do peso da raça e do ressentimento e do desejo de vingança que qualquer situação de racismo convoca. Veja, essa explicação dele para mim é formidável, justamente falando, olha, uma situação de racismo vai sim gerar violência, o que se coloca na conta sempre do oprimido, né? A violência do oprimido como reação do opressor, né? Virou até já slogan de grafite, né? Nas nossas ruas, né? Não confunda a violência do oprimido, a violência do... Como é que é mesmo a fala, gente? A reação do oprimido com a violência do opressor. Muito obrigado. Como estou falando, contratar a Camila para ser minha assessora. Para não falar as besteiras, entendeu? A reação, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Mas o opressor ele sempre vai se referir à reação do oprimido como violência. Por isso que as vidraças são tão importantes para quem quer detonar o argumento, né, moral dos protestos públicos e democráticos que a gente tem nas nossas cidades. Então, se as vidraças são destruídas, aquilo ali é violência, e no noticiário vai aparecer como vandalismo, vai aparecer como reação. As pessoas estão tão aflitas e tão revoltadas e tão ressentidas que são capazes de quebrar uma vidraça por causa disso. Então, Achilles Mbembe ele vai convocar essa ideia e, claro, numa perspectiva filosófica iorubá, que eu acho bem interessante, é uma forma de pensar que a gente não tem aqui, eu mesmo não tenho, estou aprendendo muito com isso, essa ideia desse mundo que virá e é um mundo antes de nós, sabe? Essa ideia de você projetar um futuro relacionando ao passado, ele é muito próprio dessa cultura iorubá, né? Que vai ter esse modelo de pensamento que não é utópico, por exemplo, que a gente usa tanto na nossa cultura ocidental. Ele é um pouco mais, eu chamaria de elaborado do que a ideia de utopia. Mas essa não será a discussão neste momento, tá, pessoal? Bem, para a gente poder começar a entender a sociobiodiversidade e essa ideia da relação ecológica, a gente precisa começar por aqui, por essa forma como que o conhecimento ele é passado de geração em geração. Eu acho que foi aqui nessa turma mesmo que a gente discutiu sobre o problema da... não foi não, acho que foi durante o Festival Matula. A gente participei de tanta coisa nesses últimos dias que eu estou meio, né, confuso com algumas enfim, situações e debates dos quais eu participei. Mas a gente conversou muito sobre a ideia do trabalho infantil, que é preciso separar a ideia de trabalho infantil com a ideia de geração de conhecimento, transmissão de conhecimento pela via do trabalho. A gente precisa ficar bem claro que a ideia de trabalho infantil ela é um problema. Você tem, inclusive, uma lei que criminaliza o trabalho infantil, ou quem explora, né, mão de obra ou força de trabalho infantil, que isso é uma coisa. A mão de obra infantil, nesse caso, é uma exploração. Você está usando crianças para fazerem trabalhos de adultos, normalmente ligados a centros urbanos, né? Mas no roçado sempre foi muito tradicional a criança se envolver no próprio trabalho daquela comunidade. Nas comunidades indígenas que são mais autóctones, como indígenas, que não foram ainda, que não vieram para a cidade, ou que não vivem dentro da dinâmica da cidade, não foram penetradas por esse dinamismo, essas comunidades vão sim ter o trabalho como uma forma de transmissão de conhecimento. As comunidades quilombolas, idem. E isso a gente precisa considerar. Porque a gente também pratica isso com nossas filhas e nossos filhos.
entendeu? De transmitir conhecimento por meio do trabalho. Tanto é que o dever de casa, que a criança vai levar para casa, normalmente chama-se de trabalho. É porque esse é o tipo de trabalho que está permitido por lei. Veja, eu não estou querendo incentivar a exploração do trabalho infantil, tá, gente? Estou muita cautela para a gente poder entender que são duas coisas muito diferentes. E aqui eu trago esse caso do Rio Trombetas, que foi escrito pelo professor Scaramuzzi, na tese de doutorado dele, em que ele observou e constatou e escreveu sobre esse os castanheiros, né, quilombolas do Rio Trombetas, mostrando como que eles transmitiam essa relação de trabalho, né, ou então como passava esse bastão do serviço dos castanhais, da colheita da castanha e tudo mais, para as crianças. Aqui temos um adulto aqui, talvez um jovem e duas criancinhas, já carregando os cestos, né, para a colheita das castanhas. Veja, a ideia dos quilombolas, nesse momento, é uma ideia muito relacional, entendendo o seguinte, que a sua relação com o meio ambiente, por isso que as crianças vão junto nessas colheitas, a partir de determinada idade, elas vão juntas não porque elas precisam, ou eles precisam dessa força de trabalho para que vá substituí-los apenas. Não é por uma questão ou por um modo técnico de produtividade ou produtivismo. Esse não é o objetivo. A ideia das crianças acompanharem é porque elas precisam compreender e se relacionar com esses castanhais, com essas árvores. A ponto de, nessa tese dos Scaramuzzi, que eu acho que está lá na nossa plataforma de ensino, vou dar uma checada lá depois da aula, conseguirem dar nomes para cada um dos indivíduos que compõem essa relação. Então, na comunidade quilombola, especificamente essa, nos Castanhais, as árvores são igualmente participantes dessa comunidade como os humanos. Ou seja, os animais provavelmente também participam dessa interação. Porque isso é você pensar ecologicamente. Então, nesse pensamento ecológico, não é só uma questão de preservação, é uma questão de compreensão. Entender a dimensão desses projetos, né, de colheita, ou então esses projetos de caça, de pesca, enfim, de subsistência, a ponto de respeitar o momento de cada um desses indivíduos que também participam dessa comunidade. Então, houve-se o trabalho de dar nome às árvores. Olha que coisa bonita. Então, mamães e papais de plantas que estão assistindo essa aula sintam-se contemplados, porque, de fato, podemos falar com plantas, entendeu? E nomeá-las. Podem fazer parte, né, da comunidade, segundo essa nossa projeção ecológica. Por que isso, gente? Porque cada árvore individualmente, que nem quando a gente fala na cozinha, cada ingrediente, ele vai ter a sua história, ou ele vai ter a sua característica. Você vai ter um determinado ingrediente, que por mais puro que ele seja, ele pode ter um sabor levemente diferente do que o outro, que é o mesmo, sabe? É o que acontece nas vinícolas naturais, por exemplo, né? Os vinhos naturais, eles são parte de um processo em que permite que a uva fale ou se projete da forma como ela quer se projetar. Então, você vai ter da mesma safra vinhos diferentes, que vão ter cada um tempo diferente. As safras, aliás, elas mesmo provocam, né, esse tipo de diferenciação. Então, a relação que a gente faz quando pensa nessa ecologia, o pessoal da etnobotânica também convoca muito esse reconhecimento, né, dessa relação, principalmente com as plantas. Isso é basilar para a gente poder compreender a profundidade da nossa relação ou do nosso compromisso dentro de uma proposta de cultura, tá? Nessa nossa relação com também a natureza. O trabalho como conhecimento significa que o trabalho também é conhecimento, ou seja, que é só mais uma forma da gente falar que conhecimento não vem só de livros, não vem só do que a gente está falando aqui nessa aula. E para a gente poder entender isso, eu gosto muito de convidar, né, dentro num videozinho, né, a Tainá Marajoara. Não sei quantas de vocês tiveram a oportunidade de ver a palestra dela no Matula Film Festival, né, que foi muito honroso para mim poder convidá-la e ela ter topado fazer essa palestra para a gente.
A palestra dela está completa no YouTube, vocês podem ver. E aqui eu gosto de mostrar um videozinho que um camarada fez num congresso, pegou a Tainá Marajoara, assim, e ela falou rapidamente sobre algumas questões relacionadas à cultura alimentar. E aí eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que ela resume bem essa dinâmica, já apontando para o próximo problema que a gente vai enfrentar. A Carol viu, né? Muito bom a palestra dela, né? Ela é sinistra, cara. Ela sai tratorando tudo, né, cara? Eu acho muito importante. A nossa diretora do festival, em off aqui, ó, gente, só para vocês. Ela ficou tão constrangida porque a Tainá Marajoara, ela começou a problematizar até a própria Matula, né, que a gente estava representando, a forma como a gente estava representando a Matula no festival. E aí a minha diretora falou assim, cara, eu tô adorando essa Tainá Marajoara, só que minha intenção não foi essa, eu não queria errar isso e tal. Eu falei, não, calma, cara, calma. Né, o espaço dela falar, ela vai falar, entendeu? E a gente vai corrigindo nossas narrativas ao longo do tempo, né? Eu acho que é isso. Né? A brincadeira é essa. Então a gente aprende, né, com essas trocas. Ainda que a gente continue por discordar, não tem problema nenhum. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês a Tainá Marajoara trazendo uma fala, né, sobre essa ideia do ativismo alimentar, contextualizando justamente isso que a gente está falando sobre a relação ecológica. Vamos lá? É isso, né? Lutar pela cultura alimentar é, antes de tudo, lutar pela própria. Eu acho que é uma lição belíssima, né, que a Tainá traz para a gente. Não sei se já viram esse vídeo por aí. Parte dele também ela traz, né, no discurso que ela trouxe na palestra com Matula. Então, se vocês quiserem ouvir mais, recomendo para vocês procurarem no YouTube, que é bem potente essa fala, assim, sabe? Porque ela nos desloca desse lugar tradicional do saber ao qual o saber foi aprisionado, que são essas culturas formais, né? A cultura europeia, principalmente, que trouxe aqui todos os nossos modos de ser e de estar. Hoje a gente fala em prato e a gente fala em mesa porque a gente recebeu isso de herança, pratos e mesas. A gente não come no chão, como várias culturas, a gente não come, né, em adereços naturais, né, como folhas de bananeiras, ou então até nas próprias cerâmicas. A gente come em pratos. Então a gente trouxe toda essa linguagem também conosco, né, a reboque. E eu aproveito sempre essa fala da Tainá para já entrar nessa problemática que ela traz, que eu acho bem interessante, sobre o selo do orgânico, o famoso selo do orgânico. E daqui a pouco a gente vai juntar tudo isso, vocês vão ver que vai fazer sentido com esse nosso fio de pensamento. Né? O quanto que o orgânico ele gera, né, de contradição no seu próprio discurso. Visualmente, vocês já podem perceber, de propósito que eu coloquei essa foto aí, que a ideia dos produtos orgânicos sem agrotóxicos, perceba, ele vem embalado em isopor e plástico, enquanto os outros produtos que são carregados de agrotóxicos estão lá, ó, naturais, né? Prontos para você pegar, até mais sensuais, né? Então essa já é uma primeira contradição, né? Essa contradição de o suporte no qual você vai servir, sabe? Eu tenho a opção de pegar de uma forma sustentável um alimento que não é orgânico, porque afinal de contas ele está sem embalagem dele é embalagem natural, as cascas, né? E a forma como ele é revestido, enquanto o orgânico ele está cheio de papel por cima, ele tem um selo de fato. O selo do orgânico ele é um problema seríssimo para o nosso consumo, porque ele na verdade ele foi uma captura já do próprio processo que as redes varejistas já se acostumaram a fazer. Então elas estão sempre num passo à frente, né? Quando o orgânico se tornou um caminho sem volta, uma necessidade, ou percebeu-se que precisa ter oferta de produtos orgânicos, o que aconteceu? As redes varejistas correram para poder elas oferecerem os orgânicos segundo o modelo com as quais ela poderia fazer. E esse modelo é sempre pela legislação. Ou seja, você tem um discurso que vem antes, ele é combatido pela indústria dos ultraprocessados, nesse caso pela indústria dos agrotóxicos, né, pelo agronegócio, ele vai combater o discurso do orgânico,
as redes varejistas não vão permitir que eles entrem, até que o discurso vira. O discurso virou porque o mundo inteiro também está virando e está se tornando, de certa forma, mais consciente. Então, se torna inevitável você ter o alimento orgânico, então você muda o seu discurso para encaixar o orgânico. Só que aí você busca a legislação. E a legislação nunca vai ser o caminho mais fácil para as pessoas que são mais conscientes, que já trabalham com isso. Como a Tainá citou, você tem, né, a agricultura familiar, que ela não vai ter esse acesso à legislação. Ela não tem representantes. Supostamente teria, né, porque são eleitoras e eleitores que elegeram seus representantes, mas não tem força política, né, para levar a cabo uma legislação dessa. Então, a legislação do orgânico é altamente restritiva. E quando você vai pensar na forma como isso é elaborado com as redes varejistas, que são as que disponibilizam para o público, né, o alimento orgânico, você vai ver que o entrave é enorme. Então, o alimento orgânico que entra nessas redes, supermercados, hipermercados, ele vai ser um tipo de orgânico que, na verdade, ele está, muitas das vezes, se não a maioria das vezes, se não todas as vezes, né, ele está relacionado justamente ao próprio agronegócio, que é abrir um braço, né, de produção que permite essa entrada. Ou então, com grandes empresários do ramo da produção de orgânicos, né, como você tem a Fazenda Malunga, né, no Distrito Federal, que está para se tornar o maior fornecedor de orgânicos do país, já prevendo daqui 2 anos, não sei, abrir capital na Bolsa de Valores. Olha só. Então, é uma produção de orgânica massiva. Ora, o que é uma produção de orgânico massiva? Quando você vai ver, é um grupo que está, de fato, aliado com grandes interesses, tem uma força política enorme e que é um concorrente, sim, do pequeno agricultor. Ele vai dificultar para que esse pequeno agricultor entre. Então, nos resta o caminho mais difícil, né? O caminho estreito de poder procurar as nossas CSAs, né? As comunidades que sustentam a agricultura, por exemplo, que é quem carrega consigo o compromisso. O compromisso, gente, é o que interessa quando a gente fala de produção ou de produto orgânico. Porque o orgânico, né, na Espanha e na Itália, né, na língua espanhola, né, e na italiana, o orgânico ele é normalmente referido como biológico. Na Itália mesmo, o orgânico é usado para lixo, né, lixo orgânico. Sim, nem sempre o orgânico é mais sustentável e mais ecológico, obviamente. Né? Tem várias outras implicações aí. O orgânico ele vai deixar de ser bio justamente quando ele, que é o que eu ia falar, né? Você tem essa característica do biológico, né? Que é essa ideia de você ter uma referência bio, né? Ou seja, o bio ele traz essa ideia de vida, né? A biodiversidade, né? Esse meio ambiente que a gente está se falando, a ecologia. Só que o orgânico ele se contradiz. Ele gera produções que muitas vezes não concorrem, né, com a ideia de sazonalidade, concorrem com a ideia de equilíbrio, né, inclusive de preço, quando a gente está falando principalmente nessa última etapa, que é para o consumidor final. O preço do orgânico ele vai ser muito maior. Aí, onde está, né, o alimento, né, como defendido pelo slow food, né, pelo movimento slow food, o alimento bom, limpo e justo. Qual é esse alimento bom, limpo e justo? Bom porque ele faz bem para você, ele é saudável, ele é gostoso. Limpo porque ele é livre de agrotóxicos e justo porque ele consegue remunerar o sistema de uma forma justa. Ou seja, o consumidor final não vai se sentir ultrajado, sabe? Ou a ponto de perder para qualquer concorrência de qualquer outro grande produtor que vai aparecer, e quem está produzindo também é remunerado de acordo com aquilo que está servindo. Esse é o mundo ideal, mas é um mundo muito ainda distante para nós. Né? Obviamente, o orgânico ele começa a ser bem entendido por nós, bem utilizado por nós. Sim, veja, o orgânico não é o problema, Camila, de fato. Somos defensores orgânicos, também sou. O problema não é o orgânico. Tá? O problema é justamente essa captura que você falou. As corporações que cooptaram o termo.
Só que elas não cooptaram só o termo, elas cooptaram a legislação. Elas se favorecem por isso, entendeu? E aí elas que mandam no preço. Então, veja, o problema não é o orgânico, mas sim qual o orgânico que está conseguindo chegar, entendeu? O selo do orgânico, ele é absolutamente excludente das melhores práticas que você vai ter, né, da agricultura familiar, porque o agricultor familiar ele vai ter que morrer para conseguir encontrar esse selo, ele vai ter que enfrentar uma série de burocracias para conseguir ter um selo que vá reconhecer a sua produção, né, como de orgânico, sendo que ele sempre fora orgânico. Então, isso vai implicar também nesse tipo de acesso. Então, quando você tem a agricultura familiar sendo prejudicada dessa forma, então você não consegue possibilitar esse acesso. E claro, tem sim, tem a questão do local de compras, né? As pessoas consomem mais orgânico, mas não abrem mão do hipermercado. Pois é, a rede varejista, é interesse dela fazer com que você não saia dali. Os produtos veganos que não existiam nos supermercados começam a entrar nos supermercados. Os produtos, né, sem leite, sem lactose, sem glúten, sem não sei o quê, né, alérgicos, também saem dos nichos e vão para os supermercados. Por quê? Porque o supermercado quer ser esse grande shopping center do qual você não vai sair. Eu quero que você consuma aqui e somente aqui. Tá? Essa é a minha ideia de negócio. Né? Então, e para quando você tem essa consciência, aí você percebe que à medida que você vai para as periferias, você começa a perceber que as redes varejistas se tornam ainda mais poderosas, ainda mais influentes, sabe? E você precisa ser aquela pessoa que vai conseguir ir na feira, ou então que mora suficientemente perto da feira permanente ou de uma feira para conseguir o seu alimento bom, limpo e justo no limite. Senão você vai ficar refém da rede varejista, que é o objetivo da rede varejista, tá? Que você seja refém dela. Bem, e aí a gente chega na parte mais teórica, digamos assim, dessa nossa conversa, em que a gente vai tentar exercitar aqui algumas ideias muito doidas. Ecosofia e esse sentimento de pertencimento. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar esse termo, né, do pertencimento. Ele está muito na moda, né? É que nem resiliência. Né? Tem alguns termos que aparecem, que são termos amplamente estudados, em profundidade, mas que depois eles começam a se tornar um pouco banais, digamos assim. Resiliência, por exemplo, esse termo, né, do Schillink, né, do Boris Schillink, do Boris, o nome dele, que é um termo cunhado a partir das memórias do Holocausto, né? Ou seja, aquele sentimento de você conseguir resistir diante daquela situação de opressão extrema, né? Então a gente usa o resiliência que por cunhado ali para a gente poder descrever uma situação extrema e essa superação que vem a seguir, né? Esse poder, a gente usa para coisas muito simples, né? Sabe? Resiliência para achar uma vaga no estacionamento. Entendeu? Você não se usou de resiliência para isso. Entendeu? Você pode ter sido paciente, então você ficou de boa, até apareceu. Mas não se caracteriza como resiliência. Então, é um dos termos que vai se perdendo no mar da banalidade, né? no uso contínuo, supérfluo que a gente faz de muitos termos. Pertencimento é um deles. Um termo que também vai ser utilizado dessa forma, porque a tudo nós nos pertencemos, embora seja um termo um pouco menos acessado. Mas a ideia do pertencimento, ele vai, pelo menos na minha leitura aqui, ele vai bem na linha do Mafezoli, que é quem traz essa ideia das tribos urbanas, que a gente falava muito nos anos 90, né? As tribos urbanas, cada um pertence à sua tribo. Malhação, a novela Malhação, ela começa baseada em Mafezoli, né? Não diretamente, talvez, mas baseada justamente nessa ideia de tribos urbanas. Eu acho que é o primeiro produto pop assim que a gente teve nacional que trabalhou de uma forma bem interessante, aliás, a ideia das tribos urbanas, né? A partir da juventude que é dividida nessas tribuzinhas. Tem uma coisa meio de
de filmes adolescentes, de colégio e tal, mas ele traz consigo essa ideia de tribo muito aflorada, né? Principalmente no que se refere às tribos divididas por interesses, digamos assim, né? Então, seriam esses interesses de música, ou então interesses de lazer, né? Interesse por esporte, interesse por rock and roll, interesse por videogames, enfim. Mas a ideia de pertencimento, ela, ela evoca para a gente, de fato, uma relação que a gente vai ter com o nosso próprio meio ambiente. Ou seja, o pertencimento ele vai falar sobre as nossas relações com os outros, com esse processo de identificação, né, do outro como sendo pertencente a você, ou você aquele outro, ou aquele contexto. Então, ele vai trabalhar justamente com esse sentimento que a gente tem de fazer parte, ou seja, de se pertencer. E o Maffesoli ele elabora um pouco mais, né, ele leva essa ideia do pertencimento até a ideia de ecosofia. O que seria essa ecosofia? A ecosofia, gente, vai abordar a nossa compreensão como parte do meio que vivemos, como aprendemos, como agimos sobre essa problemática ambiental, tendo por base o que ele vai colocar como 3 ecologias. A primeira ecologia é a ecologia do meio ambiente. A outra é a das relações sociais. E a terceira é a da subjetividade humana. Essa que eu acho mais legal assim, para poder elaborar de fato a ideia de ecosofia. Porque quando a gente fala em biodiversidade, sociobiodiversidade, a gente já está falando dessas duas ecologias, do meio ambiente e das nossas relações sociais. Agora, quando a gente fala de biopertencimento, a gente está entendendo que antes, né, da diversidade, antes, de um modo talvez a priori, assim, você tem uma relação ambiental que vai passar, na verdade, por essa subjetividade de reconhecimento do outro e de reconhecimento do seu meio, do seu lugar dentro daquele sistema. Então, a ideia de ecosofia trazida por Maffesoli, ela vai sustentar muito essa possibilidade, né? Ele vai apontar para essa consciência ecológica que não deve se preocupar apenas com os fatores ambientais, mas também ter como objeto a ideia das devastações ambientais no campo social e no domínio mental. Olha só o que ele fala, né? O experimentar comum, o marasmo contemporâneo e a devastação ecológica do ser humano. Essas categorias são as categorias que essa ideia de ecosofia vai poder abordar, o que vai confrontar, né? Que quando a gente fala em devastação, quando a gente fala gente, me fugiu a palavra, quando os animais estão em perigo de extinção. Quando a gente fala em extinção, quando a gente fala em devastação, a gente está sempre se referindo, nesse contexto, né, uma devastação que é da natureza. Só que a gente não está considerando essa devastação que a gente mesmo está promovendo, como tudo isso, no nosso campo mental, no domínio da mente e nas nossas relações, as relações tóxicas, né? A mente absolutamente perturbada, né? A gente está vivendo talvez num momento super profundo, né, em que as doenças mentais, né, ganham aí números, né, impressionantes, né, de uma nova dimensão graças à pandemia. E no caso brasileiro ainda tem um outro fator, né, a outra pandemia, que é a pandemia de fato da necropolítica, né, que infestou todas as esferas dos poderes e ninguém faz mais nada para conter essa outra epidemia, né, que temos. Então, você vai ter essa ideia da ecosofia trabalhando para nos perceber ou para poder trazer para a gente uma sensibilidade que gere uma nova forma de empatia, de paixão intensa e comum ao mesmo tempo, com o espaço em que a gente vive, como nos situamos individual e comunitariamente. Esse é a grande sacada. Ou seja, no sentido mais forte do termo, seria uma sintonia, né? A gente precisa estar no mesmo tom do território em que estamos em torno. Uma sintonia de compartilhamento, né? Uma aliança instintiva com, com os produtos desse chão, né? Com a nossa terra, com o nosso bioma, com a biodiversidade
e com que dela se utiliza da maneira correta. A ideia da ecosofia, então, ela vai reivindicar o nosso próprio sentimento, o nosso próprio sentido de estar e de ser. Ou seja, não é mais uma ação, gente, que tem que ser tomada porque está participando da cadeia ou do sistema, né, alimentar, né, de um modo ativo, como fornecedor, como, né, agricultor, né, ou como cozinheiro. A gente está falando de todo mundo. Nós, como consumidores, no final das contas. Esse marasmo contemporâneo a que Maffesoli se refere, né, a gente chama frequentemente de crise. Né? É essa a ideia dele. Crise, que é, que é uma consequência, né, dessa lógica de dominação que leva a uma lógica de devastação. Sabe? A gente fica aprisionado de nós mesmos, né, prisioneiros do nosso domínio mental, e a gente vai chamar isso frequentemente de crise. Para o Maffesoli, isso é o marasmo contemporâneo. O marasmo contemporâneo é isso, essa falta de sentido da vida, né, que começa a se tornar epidêmica e que vai ser, na verdade, um traço simbólico da nossa própria sociedade contemporânea. Louco isso, né? Muita viagem, gente. Se tiver muita viagem, pode interferir, viu, pessoal? Não tem problema, né? Falar assim, olha, não entendi isso, não ficou muito claro a sua explicação. E aí a gente volta e também refaz ponto a ponto. A gente ainda vai aprofundar um pouco mais, esclarecer também um pouco mais, e vamos ver se isso pode ajudar vocês. Mas fiquem à vontade para poder interferir, comentar e tudo mais. O que nos traz ao ato forjado do pertencimento. Como que essa ideia de pertencimento foi forjada ao longo da nossa história, né? Na curvatura do tempo, no que tange a nossa gastronomia. E aí a gente chega no cerne da nossa questão. Aqui era para ter uma imagem bonita de uma mesa de tacos, né? Que vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar agora. Tacos como essa comida peregrina, né? Que é uma comida de identidade mexicana, mas que você percebe que a identidade ela não está ligada apenas ao território no qual ela foi criada. Muita gente tem hoje me pedido isso, né? Agora que na coluna que eu tenho feito na CBN nesse momento, eu faço uma coluninha chamada CBN Sabores, que tem em vários estados do Brasil. Eu faço para a Praça do Distrito Federal, mas você pode ouvir também, tá? Se vocês quiserem ouvir, tá lá no meu Instagram, tem lá o link para vocês chegarem lá no site. A questão é, nessa coluna, eu comecei a trazer essas questões, né, históricas. Aí tiveram os ouvintes que começaram a falar assim, você podia contar mais sobre a história de tal coisa, né, a origem de tal coisa, é de lá mesmo, sabe? É desse povo mesmo? E assim, não sei, para mim, eu dispenso esse tipo de esforço enorme para tentar achar a origem original da coisa, entendeu? Ou de buscar isso. Tem a galera que vai fazer isso, que façam. Eu estou muito mais interessado no que a Ana Rita Suassuna vai chamar de comidas peregrinas, de entender esse fluxo, entendeu? E me compreender no meio dessa maluquice toda. E a partir dali, a gente perceber, né, esse ato de pertencimento, como que ele é forjado. E para a gente poder passar por ele, eu vou mostrar para vocês um stand-up, né? Que eu depois, se vocês quiserem ver inteiro, eu super recomendo. De um camarada que eu sou muito fã, que é o Trevor Noah. Ele é um sul-africano, comediante, que já é radicado nos Estados Unidos há um bom tempo, tem um programa super popular lá, desses talk shows assim, de jornalismo e humor, né, que ele faz. É um cara muito crítico do Trump, né, ele ganhou muito holofote por ser crítico do Trump. Inclusive, ele fez uma piada muito interessante depois que o Trump perdeu e o Biden se elegeu, falando que agora o programa dele acabou, né, porque basicamente o programa dele era pautado justamente pelas asneiras e, enfim, ideias que Trump vomitava em rede nacional ou pelo Twitter. Então ele acabou de perder, né, a matéria-prima das suas piadas. É uma das brincadeiras dele. Mas é um camarada super interessante. Não sei se vocês já viram, ótimo. É super legal. E vamos ver agora?
O nome é Filho de Patrícia, é o nome do show do stand-up, e a gente vai ver só um trechinho. E a gente, Trevor Noah. Engraçado demais, né? Cara, é ótimo. Vocês precisam assistir inteiro isso aí, tá? Porque ele vai falar sobre várias coisas. E a forma como ele desenha e escreve sobre colonização, principalmente, sendo ele, inclusive, de um país que sofreu uma colonização fortíssima, né? Ele é sul-africano, colonização mais apartheid, então, enfim, é um prato cheio, assim, para quem gosta do tema, e ele sabe fazer isso de uma forma brilhante, né? Muito inteligente, assim. E a ideia do pertencimento é essa. O pertencimento, ele não está na origem desse ingrediente ou dessa receita. Você não sente o pertencimento dentro da esfera da alimentação porque o prato é da sua cidade, da sua terra. Nada é mais americano do que comida mexicana, que foi a conclusão do amigo de Trevor Noah, né, falando de uma forma super espontânea. Nada é mais americano do que tacos, que é uma receita mexicana. Então, a gente percebe que as receitas e suas origens têm pouco a dizer sobre a forma como se comporta na sua relação com o meio ambiente em que você vive. Criamos novas esferas de pertencimento. Quando eu falo sobre biopertencimento, é porque ele está ligado justamente a essa capacidade de interação biológica, uma esfera ecosófica, né, de se pertencer, o que não diz respeito apenas ao chão onde você pisa. Ele pode ser um dos acessos, mas não é o único. Tem um programa infantil bem legal na Netflix que chama Waffles mais Mock. Ah, que massa! Waffles mais o Mock japonês. 2 bonequinhos que viajam o mundo mostrando a origem dos ingredientes dos alimentos. Poxa, Camila, não sabia dessa série não, cara. Certeza que vou assistir com o meu guri. Olha só que massa. Valeu. Ótima dica, ótima dica. Ótima dica. Assim que terminar aqui, já vou colocar na minha lista. Adoro ver essas coisas. Gente, vocês vão perceber que eu estou usando muita referência pop, eu uso mesmo. Eu gosto de usar esses negócios, que eu acho que é uma forma massa da gente interagir nesse tempo século XXI, né? Então, memes, essas linguagens, entendeu? Cinema, arte, literatura, tudo. Eu acho que é legal para a gente poder compor, né? E dialogar com o nosso próprio imaginário. E a Netflix está aí para a gente usar dessa forma mesmo, né? Sempre de uma forma crítica, né? Como a gente defende, mas precisamos utilizar. Pertencimento versus apropriação. Ótima pergunta. A gente vai falar sobre apropriação cultural dentro da área da gastronomia um pouco mais à frente, tá? Na próxima aula não, na aula seguinte, sem ser essa próxima. Mas a gente pode conversar também um pouquinho sobre isso agora. Veja bem, a ideia do pertencimento, ele é uma coisa que vai partir muito mais de uma esfera de reconhecimento pessoal e comunitário. Então, pertencimento, normalmente, ele será essa atitude que vai te fazer se sentir pertencido àquela cultura. Quando a gente fala de apropriação, é porque a gente teve todo o debate sobre, por exemplo, os turbantes, né? Os turbantes na cabeça, usado por pessoas brancas, por exemplo, sendo uma indumentária, né? Muito tradicional de determinadas culturas africanas. Então, você teve uma discussão muito grande, né, sobre o quão seria apropriação cultural e o quanto seria a ideia de pertencimento. A ideia de pertencimento é o que as culturas negras, por exemplo, estão praticando ao usar o turbante. E a apropriação é exatamente aquilo que você faz deslocando aquele objeto do qual você não é pertencido, né, dentro daquela esfera, para si, né, de uma forma que a gente fez por muito tempo, né, principalmente em festas à fantasia. Eu mesmo já cometi, né, isso de usar o Black Power, né? E aí você banaliza o uso daquele símbolo, que é um símbolo de pertencimento muito importante para uma determinada cultura. Então, o Black Power, que eu usava na Copa de 94, né, a gente ia
para o aeroporto receber jogadores e tal. Estavam voltando depois do Tetra. Aí a gente foi lá com Black Powers feitos de Bombril. Olha só, uma dupla ofensa, assim, bizarro. Mas de uma forma super ignorante, né? Sem entender que o Black Power, na verdade, representava justamente uma cultura e um pertencimento, entendeu? Eu estou aqui demonstrando o poder dos meus cabelos. Né? Como o Chico César fala né, na sua canção. Respeitem meus cabelos brancos. Né? Tem uma vírgula bem discretinha ali. Né? Respeitem meus cabelos brancos. Que não são meus cabelos brancos, né? Respeitem meus cabelos brancos. Então, essa ideia de você conseguir se separar ou se afastar é a ideia de pertencimento e diferente da apropriação. Então, quando você vai comer uma comida japonesa, por exemplo, você provavelmente não está se sentindo pertencido àquela cultura, entendeu? Mas você pode vir a pertencer a partir do momento que aquela cultura começa a ser incutida dentro da sua realidade comunitária. É o que acontece com os tacos no sul dos Estados Unidos, principalmente. Né? Ao longo dos Estados Unidos todo, na verdade, o taco se tornou uma comida muito popular, né? Um ingrediente, uma receita, né? Muito utilizada, sabe? Você vai ter, então, esse sentimento de pertencimento aflorando a partir do momento que você se identifica com aquela cultura, né? E aquela cultura penetra na sua sociedade. Então, você tem uma discussão, inclusive, nos tacos, né? O exemplo que a gente vai usar vai ser até dos próprios tacos. Eu vou adiantar aqui só para vocês verem. Acho que vai ser legal. Tem uma série, também na Netflix, chamada Professor Iglesias. O Mr. Iglesias, né? Professor Iglesias. O Professor Iglesias é uma série infanto-juvenil, né? Juvenil, né? Na verdade, para adolescentes, que é bem interessante para esse público especificamente e que vai tratar dessa questão do pertencimento de uma forma bem didática, né? Para as mentes mais juvenis, que eu acho super legal. E você tem um episódio que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar só o iniciozinho para vocês verem. O nome do episódio, inclusive, no original, é Food for Thought. Comida de pensar. Ah, que legal. E aqui você tem um colégio comunitário, só para vocês entenderem sobre o que é, né, essa série. Uma escola comunitária que tem um professor de origem mexicana e uma aluna também de origem mexicana e que vai trazer questões voltadas aí a essa ideia de apropriação cultural. Vejamos. Bem, uma linguagem super jovial, assim, né? E vai levantar essa questão da apropriação cultural. É claro que aqui a gente tem o início de uma discussão que depois, no final, vai se desenvolver para entender o que é, de fato, essa apropriação cultural neste sentido. Aqui se resume a essa mocinha, a estudante, né, chamando a atenção ao professor de que, olha, o camarada ele não é mexicano, então ele não pode estar vendendo tacos para você. E à medida da evolução do episódio, né, vai perceber que não é exatamente essa a discussão quando a gente fala em apropriação cultural. Quando a gente fala em apropriação cultural, tem uma chave de argumentação interessante que a gente precisa ter, que é esse da ofensa. Até onde vai essa apropriação? Essa apropriação causa constrangimento para aquela cultura, né? Então, assim, não é uma questão muito técnica, né, a apropriação cultural. A gente não pode determinar isso a partir de algumas regras que a gente pode desenvolver. A gente tem que enfrentar isso com pensamento crítico. É basicamente isso que a gente precisa fazer. Né? Entender muito também essa questão do lugar de fala, né? Um termo que também foi muito banalizado, mas ele é muito importante para a gente poder lançar algum tipo de compreensão. Né? Quem é que está falando? Essa pessoa está em que lugar? Está falando de que lugar? Né? Quando a gente fala sobre representatividade, está falando sobre isso. Então, se você tem uma pessoa que vai falar pelos direitos indígenas, como que essa pessoa que vai falar, né, em nome dos indígenas não é indígena? Isso não faz o menor sentido. Então, a gente está falando sobre esse tipo de relação. Quando a gente fala em apropriação cultural, é a forma de que nós, como consumidores ou como usuários dessas expressões culturais, como que a gente reage ou que uso nós fazemos desses símbolos.
porque a gente entende também que há dimensões do sagrado, inclusive, que envolvem os aspectos culturais. Então, a ideia do pertencimento ele não é exatamente a ideia de você se apropriar culturalmente, mas é muito mais uma ideia de sentir. O sentimento de pertencimento é isso que nos vai fazer ser ou compartilhar dessa, dessa vivência, digamos assim. Uma coisa que a gente vai se sentir pertencido, por exemplo, nessa geração agora, vai ser, do ponto de vista da comida, né, vão ser comidas que são absolutamente peregrinas, são, na verdade, estrangeiras. Eu, enquanto nós, talvez, eu acho que a minha geração ainda se beneficiou muito com essa ideia de, na minha infância se comia isso, né, e é uma coisa super regional, mas aqui a gente tem infâncias que estão muito relacionadas com a indústria dos ultraprocessados, ou estão relacionadas com o próprio fenômeno do sushi, né, que começa a entrar na cultura brasileira, se populariza de uma forma impressionante, a ponto de meu filho de 8 anos, por exemplo, ele conseguir falar assim: adoro sushi, sushi é a comida da minha vida. Aí você pensa assim, o menino nem sabe o que é o sushi, né, o contexto dele, sabe? Eu explico para ele assim essa formulação, mas como o sushi ele está aí, entendeu? Você não é mais casas japonesas que fazem sushi, entendeu? Você encontra no próprio supermercado, você vai no supermercado, tem uma seção de sushi. Sushi pronto, você pega e leva. É uma comida. Né? Então, que nem você vai ter o estrogonofe, bife a rolê, né? Até o steak à poivre, você vai encontrar. Sushi, pizza, massas, pastel, são receitas que vão se tornar universais. Então, a gente não consegue delimitar ou determinar que receita a gente está apropriando, ou que receita a gente está desrespeitando, ou está usando. Né? Enfim, tem várias questões. Aí passa um exemplo claríssimo, né, de apropriação cultural e que não tem a ver com pertencimento de forma alguma, é quando teve aquele movimento de se transformar o acarajé em bolinho de Jesus, porque você tinha baianas do acarajé que estavam se convertendo. Veja, é uma questão que supera só o fato do absurdismo que significa você fazer esse deslocamento. Tá? Você também tem uma questão ali muito importante, que é da própria baiana, que sempre pôde fazer o seu acarajé, ter uma conversão para uma outra tradição religiosa, que inclusive é uma tradição religiosa que demoniza, né, a tradição da qual ela fazia parte, para ela conseguir se aceitar, ou seja, se pertencer àquela comunidade religiosa nova, ela precisaria reconfigurar o acarajé para bolinho de Jesus, porque o acarajé é uma oferenda. Ela não podia mais oferendar isso para, né, as suas entidades. Ela precisava oferendar para Jesus para poder participar daquela nova conversão. Então, assim, é uma questão muito dramática, né? Só que do ponto de vista patrimônio cultural, a gente resolve isso. Ela não pode chamar bolinho de Jesus porque isso é cultura. É uma cultura que você não pode mais ofender, né? Porque é uma cultura, inclusive, religiosa. Né? E a partir do momento que você apropria-se desse símbolo religioso para deslocar, inclusive, para uma outra religião que demoniza a sua, aquilo ali causa um espanto, uma ofensa. Então, nesse caso do acarajé, fantasiar uma mulher de Elorixá em um aeroporto ou restaurante de hotel, eu acho isso, nossa, para você ver um acarajé feito em cozinha profissional, é também uma apropriação. Certíssimo. Eu tenho um absoluto pavor de um restaurante que tinha, chamado The Falls, nome esquisitíssimo. Ficava no antigo hotel Naum Plaza, no centro de Brasília, setor hoteleiro sul, e que virou Windsor. Eu não sei se, Camila, você, por ser daqui, já tinha ido lá. Absolutamente constrangedor. Eu escrevi sobre isso, mas como todos os meus textos da Veja Brasília, que eu escrevi mais críticos, foram apagados, né, no momento da falência da empresa, né, da editora Abril, eu acho isso terrível. Assim, eu perdi boa parte da memória de algumas coisas que eu achei até legais que eu escrevi. Uma delas foi essa, escrevendo sobre a apropriação cultural nesse contexto do The Falls. O The Falls, ele era, na verdade, cara, ele era um carnaval às avessas, né? Ele tentava colocar o espírito do carnaval
dentro de um sistema gentrificado, no qual ele colocava uma falsa baiana, uma mulherzinha que seja, né, a negra de pele mais clara que eles conseguiram arrumar, né, para poder ficar no meio do salão, vestida de alorixá, servindo o acarajé, não é nem fazendo, servindo o acarajé que estava sendo feito de fato na cozinha. E ali você tinha cascatas, por isso que o nome era default do restaurante. Você tinha cascatas e você tinha outras expressões também. Você tinha açaí, você tinha o Brasil inteiro ali sendo fantasiado, como você colocou aí, para gringo ver, porque afinal de contas estamos falando de um hotel então na época 5 estrelas, ou seja, um hotel para gringo ver. Então a grande expressão do para gringo ver é essa, né? Você poder falsificar alguma coisa, né? Maquiar alguma coisa para poder representar uma determinada cultura. Então eu fiquei como brasileiro, né, absolutamente ofendido com essa forma de se servir o acarajé, né, de uma forma tão desrespeitosa, né? Então passa por aí a apropriação, sim, realmente. Até porque a gente está falando de um saber e de um trabalho que é reconhecido até no nível patrimonial. Eu acho que se você quer ter um evento, fazer um evento, né, um show e servir acarajé, chame a baiana. Ela vai ter todo o prazer de levar a barraquinha dela lá e vender e fazer a grana dela, e você comer um acarajé de verdade. Entendeu? Então tem que ser por aí, e não de fato o lance da fantasia, que é uma coisa que o brasileiro já, principalmente as elites brasileiras, né, fazem com muita frequência. É um tema difícil, né, para a gente conversar, mas ele é importantíssimo, né? Ele precisa ser colocado aqui. Então, valeu. Legal, a gente vai voltar para essa discussão, talvez um pouco menor, né? A discussão agora, a gente for falar de apropriação cultural, vai ser um outro contexto, ainda nesse módulo, né? Que a gente vai ter. Bem, voltando aqui a nossa composição teórica da ideia de, de ecologia, né? A gente chega à ideia da ecologia da cultura. O que seria a ecologia da cultura, passando por tudo isso, passando por essa ideia da ecosofia, passando por essa ideia do pertencimento, como que a gente cria, como que a gente participa e formula uma ecologia da cultura? A primeira coisa, gente, é transformar o triângulo de Levi-Strauss, que a gente já trabalhou, ele aqui no Comida de Pensar, em um círculo. O triângulo torna-se um círculo. Não há mais ruptura entre história natural e história cultural. Isso é importante. São agora processos compartilhados. História natural e cultural não mais participam de uma divisão. O caminho do cru e do cozido, né? Eles agora são indistintos, porque afinal de contas participamos de um gesto, né, que ele é perene, que ele é circular, porque ele vai acontecer em todas as etapas da nossa vida, independentemente se a gente reconhece ou não como natureza ou cultura. Tudo vai ser parte de um processo ecológico. A ecologia da cultura também é você transformar a experiência em uma experiência que seja simétrica. O que significa isso? Lembrando dos castanheiros quilombolas, né, todos os seres equivalem e se igualam no princípio evolucionista da experiência de ser vivo. Então você iguala todo mundo. Ou seja, o sócio-biopertencimento que você vai construir agora, ele vai vir a partir do reconhecimento de tudo aquilo que participa da sua sócio-biodiversidade. Tudo precisa ser simétrico, entendendo que a assimetria desse processo é justamente o momento em que a gente encontra o desequilíbrio da experiência vivente. Sabe? Então, assim, quando você tem esse paradigma ecológico colocado, ele vai se apresentar, digamos assim, como uma alternativa à forma tradicional que a gente tinha, né, na operação da ciência, na modernidade. Veja, a gente ultrapassa, a gente esquece, deixa para trás essa dicotomia dos domínios separados das experiências. A gente busca os traços de continuidade e simetria
onde a modernidade postulou uma separação e uma oposição. A gente vai criando um problema assimétrico e uma mazela à medida em que a gente institui as camadas de poder de uns sobre os outros. Então, a partir do momento que a gente, inclusive, instituiu que o ser humano ele tem o domínio sobre a natureza, a gente criou, a partir dali, uma assimetria. Então, a gente vive num mundo que é absurdamente assimétrico. Portanto, uma ofensa, né, um problema ecológico, cultural, grave. Ele não quer dizer só um problema ambiental. A gente não está falando só da mudança climática. Gente. A mudança climática é uma das causas ou das consequências desse problema assimétrico que tem desde sempre. Desde que o ser humano ele entendeu que é o dono da vida e da natureza. Mesmo sendo provado o contrário a cada ciclo pandêmico que aparece na nossa frente. Aí tem uma frase que não sei se o Mafeso ali, não, Tim Ingold, que também fala muito sobre a ideia da ecologia da cultura, e ele vai falar sobre essa linguagem ecológica, ele vai citar que o humano se realiza por meio do que faz, e o que se faz condiciona o que se é. Esse princípio ele vai chamar de tarefagem. É um nome feião, né? Porque ele usa, na verdade, um nome em inglês, que é tasking. Então, se você sabe inglês, pode traduzir já mentalmente melhor. Tasking. O que eu achei foi tarefagem, foi mais próximo. Né? Algumas pessoas que citam Ingold, né, em artigos brasileiros, já em português também usaram tarefagem, então me senti seguro a permanecer com esse termo. A tarefagem, na verdade, é a ideia de que, nesse momento, nada mais é natural na nossa experiência. Não existe isso. E ele faz um exemplo muito interessante, que é a paisagem que você vê, ela não é natural. Como não? Eu estou vendo. Não, eu não estou falando que é pela lente do seu celular. A paisagem que você está vendo a olho nu, ela não é natural. Por que ela não é natural? Porque ela é parte desse princípio de tarefagem, porque você constrói a paisagem a partir dos seus sentidos. Então, nos seus sentidos, na forma como você interage com aquela paisagem, você vai colocar suas lentes culturais para enxergá-la. Isso é ecologia da cultura. É tudo que você olha por lentes que são culturais. O que significa a noite e o dia? O Tim Ingold usa um exemplo bem interessante da China, né? Cultura chinesa, que a ideia de montanha e de planície, por exemplo. Talvez para as nossas culturas, certamente nas culturas andinas ou então nos Alpes, né? Quem mora perto dos Alpes ou quem já teve a oportunidade de turistar por perto dos Alpes, pode achar super belo ver aqueles montes, aquelas montanhas cobertas de gelo, né? Com uma paisagem. Para a cultura chinesa, o chinês não vai conseguir enxergar uma montanha como algo aqui em Brasil a gente chama qualquer montanha de cupinzeiro. É verdade. Só que para o chinês, a montanha ele gera medo. Ele gera uma ideia de natureza selvagem. Ou seja, ela cria para popularmente o imaginário chinês, ela vai criar, na verdade, um entendimento de que aquela paisagem ela é opressora. Ela não é uma paisagem que traz calma para você, como você poderia sentir se você estiver turistando nos Alpes suíços e olhar para aquelas montanhas cobertas de gelo e falar assim, nossa, que coisa linda. Por outro lado, a planície para o chinês é um ambiente absolutamente seguro. Traz uma paz. Você vê uma planície, porque gera um conforto a partir desse reconhecimento de um ambiente domesticado, possível. Então, veja, a forma como a gente vê as nossas paisagens, elas são, sim, uma elaboração cultural. Quando a gente fala da ecologia da cultura, a gente está falando sobre isso. Que nada dentro do nosso processo de compreensão cultural é apenas aquilo que se diz ser, mas sim aquilo que a gente construiu a partir desse exercício de tarefagem. Feio o nome, né? Mas eu ainda continuo usando porque
Eu acho que ele funciona para a gente conseguir entender melhor. Bem, gente, fazendo então uma conclusão da nossa conversa de hoje, né? Estamos chegando aqui no finalzinho. Eu queria colocar mais um elemento que a gente já tratou, mas para dentro dessa equação, que eu acho que faz todo sentido, que é, temos esses 4 lugares, né, para a gente poder entender, que são os caminhos pelos quais a gente formula para poder, então, criar uma ecologia da cultura, no final das contas, e o que eu estou chamando de biopertencimento. Esse sociobiopertencimento, ele virá a partir do entendimento ou do confronto, na verdade, dessas 4 instâncias. A primeira instância sendo a do meio ambiente. A instância do meio ambiente, ela traz aquilo que nos envolve originalmente, ou seja, tudo que está ao nosso redor. E a gente tem o meio ambiente como natureza e também tem o meio que está no ambiente no qual estamos inseridos, no ambiente doméstico, familiar, profissional, etc. Tudo isso vai impactar, né, esse meio. E o meio ambiente está sob as regras, né, sob o jugo, na verdade, das relações de poder, que são as relações estabelecidas em nossas vidas, que elas são já de partida assimétricas, porque a gente criou uma simetria plena a partir do momento em que a gente tirou a alteridade da equação da nossa vida mundana. Então, as relações de poder, elas tornam aquela ideia da ecologia de cultura tão bonitinha, né, que a gente vive em harmonia, seres humanos, né, como se fosse uma coisa super utópica, e é, né? Mas as relações de poder, elas vão perverter esse sentido e gerar todas essas contradições das quais a gente falou também. A apropriação cultural sendo uma delas, né, como a gente acabou trazendo para a conversa, mas no nosso caso aqui, especificamente, essa ideia da gente poder não reconhecer o outro. Né? Então, a partir desse momento, a gente cria essas relações estabelecidas, uma desestabilidade. A concepção imaginária ritualística da experiência cotidiana, ou seja, a estética. Quando a gente trouxe a estética para a nossa conversa no módulo anterior, a gente estava querendo pensar nesse tipo de estética. Não é uma estética só do belo, mas sim uma estética no sentido de que a experiência cotidiana é uma experiência estética que envolve os nossos sentidos e nos permite estar sensíveis. E com essa sensibilidade, a gente gera justamente esse sentimento de pertencimento, que é o modo como a gente digere e expressa o nosso ser no mundo, para usar o termo heideggeriano, né, que eu acho muito bonito. Se vocês quiserem conhecer melhor, deem uma olhada. Não é muito difícil de entender, tá? Apesar de ser escrito assim, né, coisa de filósofo, mas é muito legal e eu acho que isso ele é um elemento importantíssimo para como conclusão mesmo dessa ideia de uma ecologia da cultura, o sentimento de pertencimento, sendo esse modo como a gente expressa como a gente é e como a gente interage no nosso dia a dia, nas nossas relações e diante das nossas refeições também. Legal, pessoal? Alguma questão, dúvidas? Deu para entender legal, gente? Tem algumas leituras que eu coloquei para vocês, tá? Tem uns links aí sobre ecosofia e ecologia da cultura. Um artigo sobre, né, de alguém que está lendo o Tim Ingold e está trazendo para discussão, que é legal de se usar também. Legal, gente? Pois é, essa é a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham sacado a vibe, tenham se divertido também um pouco aí com essas referências que a gente trouxe. Nosso próximo encontro vai ser na quarta-feira, e na quarta-feira a gente vai conversar sobre um assunto mais difícil, só que também a gente vai tentar colocar algum tipo de leveza nele, apesar de ser um pouco dramático. Eu costumo chamar de minha aula dramática, né? A ideia
eu gosto muito da narrativa, né? Então todo o curso Começo de Pensar foi montado também para gerar uma narrativa de altos e baixos. Algumas aulas mais leves, outras um pouco mais para mexer com a gente mesmo. Entendeu? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre soberania alimentar, sobre o signo e a metáfora do sertão. Então, até a próxima. A gente vai se ver, então, na quarta-feira, no mesmo horário, nesse mesmo link. Muito obrigado por estarem até aqui. Ah, sim, Camila, calma aí, gente, calma aí, não vou embora, não. A gente tinha o dever de casa, que até eu me esqueci, me desculpe, né? Mas a gente tinha conversado sobre um dever de casa. Vocês chegaram a fazer, não? Deu? Funcionou? Aquele que a gente propôs? Ó, Camila propôs, teve que fazer, né? Isso aí é sua obrigação. Bem, comi uma coxinha de costela empanada em panko, em brownie com calda de brigadeiro. Faz sentido. Faz sentido. Ou seja, a ideia do panko, né, que a gente conversou, a gente debateu, inclusive, né, e sendo deslocado a partir da coxinha, que também já é um deslocamento, porque você está usando costela, né, como recheio, e a costela, obviamente, não é uma parte da coxa, né, do bicho. Então, nem coxinha pode ser, né? Mas, enfim, para o propósito da nossa discussão, é interessante. A Nutri pira, vai pirar mesmo. Brownie com a calda de brigadeiro, precisava dessa calda de brigadeiro mesmo. Legal, essencial. Gente, para a próxima aula. Tinha feito já antes da aula, tinha visto no nosso Instagram uma foto bem pornográfica de um hambúrguer. Você pediu um? Então, se relaciona. O que você acha, Maria Luísa? Comida bem pornográfica. Assim, tem que ser aquele excesso, né, cara? Porque não basta ser um hambúrguer, ele tem que ser um hambúrguer com. Pronto, aquele queijão todo, isso. Porque agora também tem aquele esquema do hambúrguer que o pessoal mergulha, né, num fundi de queijos. Não sei se vocês já viram. Sabe? Um outro também que envolve o hambúrguer em um monte de queijo derretido e faz um hambúrguer do hambúrguer com queijo. Sabe? É louco. E teve no Masterchef. Tá aí, olha. Estou pensando só agora. Masterchef teve uma candidata que ela fez um hambúrguer empanado. Ela fez um hambúrguer e empanou o hambúrguer inteiro. Pegou um hambúrguer pronto, entendeu? Passou na farinha de trigo, passou no ovo, passou no panko e fritou. E colocou para Paola Carosella comer. Pensa no nervo da pessoa que vai fazer um negócio desse. Minha gente. Olá. Para a próxima aula, a gente vai fazer um exercício um pouco lúdico. Muito simples, gente. Vocês podem tirar 10 minutos para fazer isso. Tem um texto que vai estar lá para vocês, chamado Do Charque até a Hora Pro Nobis. É um texto do pessoal do Joio e do Trigo, uso e abuso deles, porque eles têm um conteúdo sensacional. É um texto que vai nos ajudar a entender um pouco essa coisa da soberania alimentar. Tem a indicação também do texto As Duas Fomes, né, um capítulo introdutório à geografia da fome, do Josué de Castro, que a gente vai abordar também para poder falar um pouco sobre fome, né, o espectro da fome, esse mal que nos assolava e volta a nos assolar agora de uma forma também muito verdadeira, muito difícil. E escrever o primeiro rascunho aí do projeto final. Quando eu falo primeiro rascunho, não é escrever o texto final, tá, gente? É um rascunho de ideias. Joguem algumas ideias no papel, entendeu? E tragam para compartilhar na próxima aula. Não precisa estar exatamente escrito, mas pode ter algumas possibilidades. Então, a próxima aula vai ser uma aula também de brainstorming, para a gente falar sobre o nosso projeto final, conversando aqui sobre, tá pensando em fazer isso, então tragam suas ideias, tragam rascunhos sobre aquilo que vocês gostariam de escrever ou de pensar. Joia? E pintar, desenhar ou rabiscar um quadro
que defina para você a ideia de ecologia. Esse é um exercício que normalmente a galera não faz. Eu já aviso, eu sei que eu vou desmotivar vocês. Né? Mas quando a pessoa faz, é super legal, entendeu? Mais legal para você que está fazendo. Porque quando você faz, você expressa uma coisa e depois a gente vai olhar e a gente vai ver, tipo, enfim, um processo, uma construção mental bem interessante que vocês vão fazer sobre vocês mesmos, quando a gente vai definir a ideia de ecologia a partir dessa aula que a gente teve hoje. Joia? Qualquer dúvida, vocês me chamem. Por enquanto, é isso. Valeu, minha gente. Obrigado por participarem de mais essa aula. Né? E a gente se vê na próxima quarta-feira, nesse mesmo local e nesse mesmo link. Muito obrigado. E um beijo. Até a próxima. Valeu, gente. Tchauzinho.